Por favor, 2 Reis, capítulo de número 5. Eu quero ler no versículo de número 1. E eu quero meditar numa história longa e tentar extrair dela algumas coisas que nos permitirão receber cura àqueles que precisam de cura. Quem precisa de cura em alguma área da sua vida? Difícil é aquele que não consegue entender que na sua própria vida também não é necessária essa cura, não é verdade? E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta, em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não, são porventura Abaná e Farpar, filhos de Damasco, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se ele e os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse uma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se pôs diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora peço que te aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença eu estou, que não aceitarei. E insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então disse Naamã: se não queres, desce a teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses,
senão ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Tome assento em nome de Jesus. Me ouça por gentileza por alguns instantes em nome de Jesus. Essa história eu já preguei nela. Ela é uma história conhecida da igreja, uma história conhecida daqueles que leem um pouco desta palavra, que meditam nela. É a história de um grande homem, de um grande general. Ele não era qualquer pessoa. E essa história deste grande homem chamado Naamã, general e príncipe dos exércitos da Síria, que naquela época comandava toda aquela região, que inclusive comandava também a Israel e sobre Israel. O rei de Israel estava debaixo da tutela deste rei, chamado rei da Síria. E a Bíblia fala algo curioso, porque você conhece a história de Naamã, que ele era um cara leproso, que ele buscava cura, e a despeito de sua busca incessante, ele só encontrou cura em Deus, o Deus de Israel. Essa é uma história que você conhece, que eu também conheço. Mas o que eu acho legal, e nessa noite eu queria meditar com você pelos próximos minutos, para tanto, deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Porque nós queremos meditar nesse texto, naquilo que a Bíblia mostra de forma muito clara que aconteceu na vida deste homem. E que aquilo que aconteceu na vida deste homem gerou para nós, nestes dias que nós estamos vivendo, lições que nos servem demais. Então ouça algo que eu quero que você leia comigo. Abra em 2 Reis capítulo 5, por favor. 2 Reis, capítulo de número 5. O versículo 1 diz algo curioso. Eu acho até, pastor, que teve algum problema na transmissão aí, viu? Depois isso até checa para mim. O versículo 1 diz assim: ora, Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque ele dera livramento ao seu senhor e aos sírios. E este homem era valente, porém ele era leproso. Olhe para mim, por favor. Esse texto me chama a atenção porque, curiosamente, esse homem, ele era, pastor Fábio, um homem que vivia de aparência. Vejamos uma coisa que a gente aprende com esse texto. A Bíblia fala que Naamã, ele era conhecido como valente, poderoso e grande general. Naquela época não era muito diferente de hoje. Os generais, eles tinham um armamento, ou por que não dizer, uma armadura diferente dos demais. Você identificava aqueles que eram de patentes superiores, olhando para a sua armadura, como se hoje tivessem insígnias, e essas insígnias, elas identificariam no dia de hoje quem é o capitão, quem é o general, quem é o comandante, quem é isso, quem é aquilo outro. E ninguém naquela época, não é como hoje, que às vezes porque você é meu amigo lá na polícia militar, eu vou te empurrando para cima e você vai passando de cargo, não necessariamente porque você merece, mas por a questão de relacionamento ou pelo tempo de serviço. Naquela época não era por uma questão de relacionamento ou pelo tempo de serviço que você chegava a ser general. Você, para ser general de um exército naquela época, você tinha que ser o fera. Você tinha que ter enfrentado centenas de homens e vencido eles. Você tinha que ter estratégias, você tinha que ser inteligente, você tinha que ser um máximo de um guerreiro. Você tinha que ser um grande homem. Não era qualquer pessoa que chegava a ser general. Não era qualquer pessoa que comandava os exércitos, que era temido pelos demais. E quando ele passava no seu cavalo, todo mundo olhava e dizia: ali vai um grande guerreiro. Mas a armadura dele, Jorge, a armadura que o identificava e que mostrava que ele era o general, a história da vida dele que era contada e que as pessoas conheciam como sendo um grande valente, não conseguiram impedi-lo de estar doente, de estar leproso, pastor.
E é curioso, porque a primeira coisa que eu percebo na vida deste homem é que a Bíblia começa falando dele, exaltando, dizendo que ele era grande, que ele era valente, que ele era um general, que ele salvou os sírios dos exércitos inimigos. E aí alguém, quando vai escrevendo, diz assim: porém, ele era leproso. Ele estava, em outras palavras, dizendo assim: ele parece estar bem, ele parece estar grande, ele parece ser poderoso, ele parece isso, mas por dentro de tudo isso há uma lepra. Nós vivemos na geração da aparência. Esta semana eu vi um vídeo curioso no Japão, me chamou muita atenção, porque muitas vezes nós nos vemos fazendo o que eu vi neste vídeo, pastor Fábio. O camarada estava sendo filmado, indo em direção à sala de aula, ao professor. E ele não sabia que havia uma câmera filmando. E ele vai caminhando com a cara abatida, triste. Ele para assim, faz assim, como quem dissesse assim: poxa, eu vou ter que dar aula de novo nessa turma. E aí ele dá mais dois, e a câmera está filmando ele, dá mais 2 passos, para assim na porta, mais ou menos 1 metro antes de entrar. Ele faz assim, aí ele veste um sorriso, abre a porta sorrindo, e a outra câmera pega ele dizendo assim: bom dia, turma, em japonês. E aquele que captou o vídeo, que capturou, dizendo, e pegou esse vídeo e colocou, era um grupo de psicólogos que estava analisando como na nossa geração nós temos que muitas vezes nos vestir das aparências, apenas e puramente para agradar o outro, apenas e puramente para que aquele outro se sinta alegre, se sinta feliz. Este homem, ele não poderia tirar a sua armadura por onde andava. Só quem sabia da sua lepra era o rei e a sua casa. Ninguém mais podia saber, porque naquela época, um homem quando ele tinha lepra, uma mulher quando tinha lepra, ele era cerceado, ele tinha que se distanciar, ele era mandado para fora daquela cidade, e o resto da sua vida, enquanto ele não recebesse cura de Deus, ele não podia voltar para casa. Por isso que existiam as chamadas na Bíblia cidades dos leprosos. Então ele todos os dias de manhã cedo, se ele ia receber alguém em casa, ele não podia botar uma bermuda e uma camisa e abrir a porta, porque aí alguém ia ver no braço dele uma mancha branca. Ele não poderia passear, se fosse no dia de hoje, no shopping botando uma bermuda ou um sapato. Ele teria que andar todo de terno, todo empacotado, cobrindo todo o corpo e ainda com aquele capacete protegendo a cabeça. Então quando aquele homem todos os dias acordava, que ele olhava para o seu corpo doente, ele se lembrava: mas eu sou general, e como general que sou, preciso parecer que estou bem. Então ele colocava a sua armadura, e se ele fosse tomar um cafezinho ali na esquina, ele ia de armadura, e todo mundo olhava para ele e dizia assim: nossa, general, está quente, isso aqui é deserto. Não, mas está tudo bem, estou bem, eu sou o general. Nós temos vivido uma vida que parece, mas não é. Uma vida de aparência versus essência. Naamã deixou-nos uma lição, pastor Fábio. A essência, ela é mais importante do que a aparência. Mas a geração de hoje, ela se multiplica em números. E cada vez mais eu e você estamos sendo forçados a vivermos pela aparência. Esse tempo que eu estive viajando, eu parei para assistir a um vídeo de mais ou menos 1h30, de um documentário que o Netflix, a empresa Netflix fez sobre as redes sociais. Eu recomendo qualquer pessoa assistir a este documentário, provavelmente deve estar disponível nesta rede chamada Netflix.
E é curioso como todas as redes sociais estão usando algoritmos matemáticos para analisarem a minha vida e a sua vida a cada detalhe, e eles conseguem ver quantos segundos através do seu celular, estando eles lá nos Estados Unidos ou lá do lado de outro computador, eles conseguem ver quantos segundos você consegue ficar parando olhando uma imagem, quantos minutos tu leva passando e procurando algo, e eles conseguem, a partir de todas essas informações, formarem um perfil preciso, psicologicamente falando, de você. Então eles fazem uma análise exata de como você é, do que você gosta, do que você parece gostar, do que você não gosta. E aí talvez você nem entenda, porque aqui as propagandas que aparecem para você nas redes sociais são justamente as coisas que você quer ver, ou as coisas que você procurou em algum instante, ou as coisas que você precisa ter. E aí, como se não bastassem as ferramentas que nós utilizamos nas redes sociais para que gerarem lucros para estas grandes empresas, eles criaram agora um algoritmo que faz com que você, agora analisado, você agora avaliado, e tendo de você todas as informações necessárias, agora eles criaram um algoritmo que faz com que você faça o que eles querem que você faça. Então até o balãozinho vermelho com 2, 3, 4 notificações é criado com um intuito específico de gerar em você uma dependência real de viver em função das redes sociais. Então, para que você entenda, se você é uma pessoa que posta uma foto e naquela foto tem 2 pessoas que curtem, você não sabe explicar, mas você se sente triste. Porque você olha para a sua colega que postou uma foto e estava com você no mesmo lugar, e ela tem 1000 curtidas, e aquilo gera uma depressão, gera uma tristeza, e você nem entende por quê. E aí eles vão forçando você a mudar os seus hábitos, e vão criando em nós a ideia de que nós necessitamos viver mais de aparência do que de essência. Então as pessoas acordam tristes, mesmo nos seus relacionamentos, às vezes nas suas casas nem se falam, mas elas acordam e precisam alimentar-se do que as pessoas pensam, precisam se alimentar daquilo que as pessoas olham, e então elas postam uma foto sorrindo no café da manhã, de uma pessoa que você nem está falando. E alguém começa a digitar e dizer: que maravilha ver isso, nossa, eu estou feliz por vocês, nossa, como é lindo, que legal isso. E aquilo vai te massageando e tornando em você um desejo de continuar alimentando as pessoas com mais informações falsas sobre a sua vida, para que elas continuem alimentando o seu ego. Naamã fazia isso. Então tem pessoas que são muito bonitas por fora, mas são horripilantes por dentro. É como Jesus chamou os fariseus quando, olhando nos olhos deles, disse assim: vocês são como sepulcros caiados. Ele olhava aqueles homens que andavam com a roupa de linho fino, cheios de pompa, que falavam em nome de Deus, que carregavam aqueles rolos grandes dos livros do Antigo Testamento que nós utilizamos. E Jesus olhou para eles, quando todos olhavam, admiravam, disse: oh, lá vem os grandes fariseus. Jesus disse: aquilo ali, aquela beleza toda. E aí tem pessoas que são tão legais, são tão gente boa, estão sempre sorrindo para você, estão sempre dispostas para te atender, estão aqui para dizer: meu irmão, que legal. Se você passa por algum problema, ele corre na sua casa, ela corre na sua casa, está ali pronto para lhe ajudar. Mas não vale uma cibalena. É falso, é falsa, vive de aparência, é mentiroso, é hipócrita. Tem aparência de que é seu amigo, mas não é amigo. Tem aparência, e às vezes até tem riqueza, mas é pobre de espírito.
pessoas que vivem na dependência constante de aparecer ou aparentar algo, a despeito de experimentar, viver a própria essência. Quando foi ontem, terminou o culto lá na convenção, eu chamei o pregador, um homem de Deus, pastor Januário, e eu sentei com ele e disse assim: pastor, eu queria falar com o senhor, que nos meus 20 e tantos anos de crente, eu ouvi umas 10 pregações na minha vida, das quais eu sentei e disse assim: meu Deus, Senhor, para aí, para tudo, Senhor. E a sua foi uma delas. E aí eu virei para ele e disse assim: meu irmão, deixa eu bater uma foto com o senhor. Eu quero mostrar para as pessoas que me seguem, as pessoas que eu conheço, quem é você. Porque a igreja dele é uma igreja no meio do mato, no meio de um interior, num povoado dentro de uma chácara, onde as pessoas caminham horas para chegar no culto, aonde ele está, aonde ele tem lá seus 30 crentes. E ele virou para mim e disse assim: pastor, eu não tenho celular. Falei: como é, meu irmão? Se eu não tenho celular, eu não tenho redes sociais, eu não tenho disso, eu não sei nem o que é esse negócio que você está falando, Instagram. Se você não tem, eu disse: não tenho, pastor. Aí ele virou para mim e disse: nem quero. E sabe aquele cara que te dá um tapa de luva e você pega a vergonha e diz assim: meu Deus, esse cara está certo. Ele pegou a Bíblia assim e disse assim: pastor, tudo que eu preciso está aqui, ó. Tudo que eu necessito está aqui. A minha vida tem que ser regida por isso aqui. Eu vejo os meus colegas que se tornaram dependentes do que os outros pensam. Meu pastor, eu dependo do que Deus pensa de mim e não do que os outros pensam. Aleluia. Eu tenho que agradar a Ele, não é o irmão. Eu tenho que agradar a Ele, não é a fulano. Eu tenho que agradar a Ele. Eu disse: meu Deus do céu, eu vinha na viagem fazendo essa pregação, lembrando do que ele falou, e fiquei pensando: meu Deus do céu, não existe fala mais atual e tão precisa do que esta que ele me fez ouvir, me fez pensar. Porque as pessoas de hoje parecem ser, mas não são. Parecem que estão com você, mas não estão. Parecem que te abraçam de verdade, mas não te abraçam de verdade. E se eu estiver errado, você pode dizer para mim: pastor, o senhor está equivocado, porque eu não estou falando de modo unicelular, eu estou falando de modo geral. Esse mundo se tornou um mundo hipócrita, porque vivemos da aparência, vivemos como Naamã vivia, e Naamã precisava manter aquilo. Sabe por quê? Porque ele perderia o cargo de general. Se ele não andasse com as roupas dele, ele seria visto por sua lepra, e uma vez que a sua lepra fosse vista, ele perderia o cargo de general. Porque o povo ia cobrar do rei, que era amigo dele. O povo ia dizer: manda este rapaz embora, nós não vamos querer mais ser soldados de um exército onde o general é leproso. Quem vive de aparência jamais experimentará o milagre de Deus. Tem uma coisa curiosa que a Bíblia diz, meu pastor. 1 Samuel 16:7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, olhe para cá. Deus disse: Samuel, vai na casa de Jessé. Lá tem um rei, e eu quero que você unja este rei. Quando ele chega na casa de Jessé, Jessé tem vários filhos. E aí cada filho mais bonito do que o outro, mais imponente. Sabe esses camaradas assim, tipo o Hilton, que faz musculação, que ele faz um negócio assim, gira para cá, gira para lá. E o músculo vai para cá, ele faz um negócio assim, o negócio se dobra todinho. Não, pastor, um dia desse estava falando assim: eu vou trocar uma lâmpada aqui, não sei o quê. Aí o negócio subia e descia, eu disse: vixe. Eram filhos assim, homens de guerra, guerreiros do exército de Israel. E cada um que se apresentava era mais imponente do que o outro. Aí ele chegou: eu vou ungir esse aqui. Deus disse: não é ele não, vaza. Lá vem o outro: é esse aqui, não, vaza. Aí quando estava chegando no penúltimo filho, Samuel olha e lá no coração diz assim: é esse, com certeza é esse.
Olha como o cara é imponente, a gente já vê a mão do cara, parece mão de guerreiro. Olha o olhar daquele cara destemido, esse cara aqui é o rei que Israel necessita ter. Aí Deus fala com Samuel, 1 Samuel 16:7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como um homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus olha o coração. Oh glória! Você sabe qual é a beleza de Deus ver o meu coração e o seu coração? É que a despeito do que as pessoas pensarem sobre ti, pensarem de ti, indagarem sobre ti, falarem de ti, Deus continua olhando dentro de você quem você é. Aleluia! Oh, aleluia! Não vivamos de aparência, Jorginho, porque não compensa. Quanto mais vai passando os anos, mais como pastor nós vamos sendo calejados. Esta era uma convenção pastoral, e eu fui convidado também para trazer uma palavra. E eu disse lá uma verdade bíblica. Irmãos, nós vivemos numa geração onde muitas igrejas têm adoecido seus pastores, e os pastores adoecidos têm deixado as suas igrejas. Então hoje à tarde foi o momento em que na convenção eles fizeram credenciamentos e descredenciamentos. Pessoas que estão entrando no ministério e pastores que estão deixando de serem pastores. Pastores que voltaram para o mundo, dos quais você senta para conversar com eles, e aí você vê neles um choro na alma. Eu comprei um livro semana passada, na viagem e lendo. O título do livro é Suicídio no Meio dos Pastores. Algo que não é normal. É um livro pequeno, deve ter umas 300 folhas apenas. Eu fui lendo dentro do avião o que o autor vem trabalhando. E ele fez uma pesquisa científica para entender a motivação. Então ele visitou as famílias de pastores que estavam tirando a própria vida, pastor Fábio. Ele não tinha como visitar o pastor, porque o pastor já tinha tirado a vida. E ao sentar-se com a esposa destes pastores, com os filhos destes pastores, ele quase que adoecia com aquilo que ouvia. E normalmente a maioria deles deixavam algo escrito ou enviaram mensagens pelo WhatsApp às suas mulheres ou àqueles que eram seus amigos íntimos. E nos relatos descritos que a gente lê, é chocante como todos de forma muito unânime parecem estar lutando pela mudança de algo que não vai acontecer. Porque hoje as pessoas estão sendo forçadas a parecer que está tudo bem, a parecer que está tudo certo, a parecer que está tudo legal, a parecer que está espiritualmente muito bem, quando na verdade por dentro estamos leprosos. E Naamã precisou botar a cara a tapa. Ele precisou sair do seu esconderijo de general, porque alguém diz para ele: há cura para ti aonde a medicina diz que não há. E eu vim aqui nesta noite dizer: você não precisa, eu não preciso, nós não precisamos nos esconder dele, porque há cura nele, há cura no Senhor, há cura neste Deus. Jesus veio para nos curar, aleluia. É por isso que ele morreu naquela cruz, porque precisávamos de cura. E acredito eu, no meu simplório conhecimento, que até que o Senhor nos torne incorruptíveis no corpo,
nós quase que diariamente precisaremos dizer: Senhor, me cura, Senhor, me sara, Senhor, me restaura, Senhor, me levanta, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, porque há um grito nas almas que tem atravessado todas as máscaras sociais, e quando elas são rasgadas pelo Espírito de Deus, em que o Espírito de Deus fala comigo ou fala com você em um culto, e você se vê chorando diante de Deus, porque na sua alma está gemendo, dizendo: Senhor, eu quero deste bálsamo, eu quero desta cura, eu quero viver este milagre, eu quero caminhar debaixo desta unção, aleluia. Quem entende o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Oh glória. A lepra era um símbolo de pecado, pastor Fábio. Então a pessoa podia ser o general, mas ele estava domado por uma lepra. Essa lepra de Naamã tem algo curioso. Ela provavelmente não estava em estado avançado. Escute, isso aqui é interessante. Provavelmente a lepra que Naamã tinha não estava em estado avançado, porque a lepra afeta o sistema nervoso do corpo. Ela neutraliza a nossa sensibilidade. E uma vez neutralizando a nossa sensibilidade, se você chuta uma pedra e corta o dedo, estando leproso, você não sente que cortou o dedo. Se você corta ou tora um pedaço do seu braço ali, você não sente que torou o braço, porque a lepra tira esta sensibilidade. E é por isso que as pessoas, à medida que elas vão adoecendo, elas esbarram em alguma coisa e não percebe, e ali vai necrosando e morre. Então os leprosos naquela época, eles iam perdendo os pedaços, e as primeiras coisas que eles perdiam eram os dedos das mãos e dos pés. Quando perdiam dos pés, porque se você não sabe, fique sabendo, você só se equilibra sobre o seu corpo porque há dedos no seu pé. Se não houver dedos, você não se equilibrava. Eles são essenciais como função motora para que você se mantenha de pé e consiga caminhar. Se não houvessem dedos, você cairia. Então quando a lepra está em estado avançado e você perde os dedos, sendo você um general, não há mais como puxar uma espada, não há mais como segurar o escudo, não há mais como lançar uma flecha, porque não há mais dedos para isso. Mas se a Bíblia diz que ele se mantinha como general, quer dizer então que a lepra que havia nele não estava ainda no estado avançado, mas havia lepra. E quando a gente traz para os nossos dias atuais, há uma lepra descrita por Paulo no livro de Romanos, no capítulo 6. O versículo 23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Há uma lepra que vai nos adoecendo, e aos poucos ela vai gangrenando o nosso corpo espiritual, ela vai deteriorando partes do nosso ser. E se nós não recorrermos para os pés de Cristo, que é o único que cura o pecado, é o único que pode chegar ao pecado e dizer: você a partir de hoje não tem mais domínio sobre ele, não tem mais domínio sobre ela, porque eu venci o pecado na cruz do Calvário. Só Jesus pode fazer isto. Quem crê nisso nessa noite? Eu acho interessante uma coisa que eu queria chegar nela, nesse texto. 2 Reis capítulo 5, seja onde quer que você esteja aqui ou me assistindo. Olha como é curioso o que diz o versículo de número 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram, o que diz aí? Presa, levaram escrava, levaram apreendida uma menina. Escute, olha o texto é muito curioso, que o texto diz assim: saíram tropas de Israel, levaram a menina presa e colocaram ela para servir, para ser escrava da mulher de Naamã. Olhe para cá, querido, por favor. Quando eu chego nesse texto,
há uma lição que eu quero compartilhar com vocês e que no avião eu vinha pensando nela. Quem já pensou em desistir de alguém que lhe fez mal? Levante a mão assim comigo para ver se não é só eu que penso assim. Graças a Deus. Meu Deus, como pastor, eu nem sei quantas vezes eu pensei em desistir de pastorear. Seria hipócrita se dissesse o contrário. Nem sei quantas vezes eu pensei em desistir de alguém que só me dá trabalho, que não consegue me dar uma alegria. Eu falo enquanto pastor. Nem sei quantas vezes eu pensei em desistir de um funcionário que você insiste em querer transformar ele num funcionário bom, e ele insiste em se manter um funcionário ruim. E é curioso, porque nós temos uma tendência natural de aqueles que nos fazem mal, nós, no mínimo, se não retribuirmos com o mal, ou com o mesmo, e às vezes até pior, no mínimo a gente não faz-lhe o bem, não é assim? Ah, fulano não merece meu bem não, eu não vou fazer isso por fulano não agora, porque quando eu precisei ele não me ajudou. Não, eu não quero saber de ciclano como meu amigo não, porque eu era amigo dele, eu era amigo dela, e de repente descubro que ele só vive sentando nas mesas das suas casas para falar mal de mim. Eu não vou me manter numa situação com alguém, num relacionamento com alguém, que eu percebo que não merece o relacionamento comigo. É assim que nós vivemos, é a vida humana, o ser humano é assim. Mas essa menina tinha um negócio estranho nela. A menina, ela foi escravizada, meu irmão. Não chegaram na casa dela e disseram assim: senhora, com licença, a senhora é uma jovem, nós estávamos precisando de uma empregada lá na Síria, nós vamos levar você, nunca mais você volta para ver sua família, mas você vai ser bem paga, vai ser bem remunerada, enfim, vamos lá. Não foi assim. Entraram dentro de Israel, meteram o pé na porta da casa de alguém, pegaram uma jovem, arrancaram a força dos braços do pai, provavelmente mataram os seus pais, levaram arrastar essa menina e disseram: você vai ser escrava para o resto da sua vida, para o resto da sua vida você vai servir a minha esposa, porque eu sou o general Amã, e quem manda aqui depois deste rei, chamado rei da Síria, sou eu, e você é minha escrava a partir de hoje. Ela, ao conviver na casa dos seus senhores, como escrava que era, ela começou a perceber o que só se percebe com quem convive: suas falhas. É onde nós nos despimos de pastores. Eu, pastor Fábio, eu estava hoje conversando com o pastor Itevaldo. Pastor Itevaldo, chega em casa, tiramos a roupa de pastor e nós somos ali o Fábio, o Juarez, o Itevaldo, o Douglas, e por aí vai. O Jorge se despe de músico para chegar em casa e ser Jorge. O Hilton se despe de líder de Jorge para ser em casa e ser Hilton. Porque em casa nos é muito mais cobrado várias das nossas ações do que na própria igreja ou nos relacionamentos sociais. Então nossas ações são mais visíveis dentro da nossa casa. E ela começou a ver que aquele general, embora general poderoso, valente, grande, era leproso. Um eu da vida, um você da vida. Vendo esse cara chamando os médicos, e os médicos lá na sala, dizendo e dando a ele o diagnóstico: senhor general Naamã, nós tivemos aqui um diagnóstico, sua doença é incurável, você vai morrer de forma degenerativa, e vai se despedaçando com o passar dos anos, até perder completamente a sua vida. Mas não tem quem recorra, não tem uma divindade. Não adianta buscar nos deuses da Babilônia, os deuses siríacos, não adianta buscar a Moloque, a Baal, porque nenhum deles cura pessoas. E está lá a menina ouvindo, porque ela está lá como uma boa escrava, com os copos de água e o cafezinho e a bolacha para servir o seu senhor. Um eu da vida ouvindo isso, eu me lembraria: opa, lá em Israel há Deus, louvado seja o nome de Jesus. E ela lembrou, porque o texto diz que parte dela, não parte. O general não perguntou: minha filha, você tem alguma coisa, você tem algum remédio, algum cura-tudo, alguma coisa que possa mudar a minha vida? O general não perguntou para ela. E sendo ela uma escrava, e da forma como ela deve ter sido levada, ela deveria, talvez sendo um eu da vida ou você, ficar do cara e dizer assim: eu morro aqui, mas eu não te digo onde está a cura. Eu morro aqui, mas eu não te ajudo, meu irmão. Eu morro aqui, mas eu não te dou o caminho das pedras.
E hoje em dia, como diz a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, por falta de amor, de sentimento que temos pelo próximo, de altruísmo, nós não conseguimos muitas vezes ser benevolentes com aqueles que não merecem a nossa benevolência, porque nós nos vestimos das nossas verdades, nós nos vestimos das nossas frustrações com aquelas pessoas, dizendo assim, não, ela não merece, eu não vou ajudar não. Mas o texto é diferente, pastor. O texto diz uma coisa curiosa. O texto que parte dela, a iniciativa, Jorge, de chegar para o cara, para a mulher do cara. Ei, senhora, eu sei onde teu marido pode ser curado. Ora, meu amigo, você está aí na beira da morte, sem saber o que vai fazer da vida, com a sua vida anulada, com uma sentença de morte na medicina, e alguém chega assim, eu sei onde tem cura, você não vai querer? A mulher diz, pô, diga para mim, lá em Israel, tem um homem de Deus, se você for lá, e ele orar a Deus, ele vai ser curado. Ela chega para o marido e diz assim, meu filho, a nossa escrava, aquela a quem pegamos como pegamos, aquela em que trouxemos para cá arrastada, aquela quem veio para cá sem a sua vontade, e hoje é nossa escrava, ela nos disse que em Israel há um profeta, que quando ora ao Deus de Israel, ele cura. Oh glória! E o que eu aprendo com esta menina? Não deixe que o mal lhe impeça de ser uma bênção de Deus na vida de qualquer um. Não deixe que as mágoas e as decepções que alguém te causou te impeçam de ser, na hora que necessário for, uma bênção na vida desta pessoa. Porque acredite o que eu vou lhe dizer, Paulo várias vezes escreveu nas suas cartas, aquilo que fizermos para o Senhor ou para alguém, saiba, façamos como se estivéssemos fazendo para Jesus, porque Jesus merece o nosso sacrifício. E aí tem uma coisa curiosa, porque a gente vê isso acontecendo em toda a Bíblia, e eu poderia citar vários nomes aqui, como por exemplo José, que os seus irmãos colocaram ele dentro de uma cova para morrer, e depois, não se contentando, tiraram ele da cova e levaram ele para ser vendido como escravo para o Egito. Os anos se passam, o cara se torna um segundo maioral no Egito, vem uma fome miserável na terra, aqueles X irmãos vêm comprar comida, ele olha, e ele podia dizer assim, agora vocês vão me pagar, porque o texto lá em Gênesis diz que José se lembrava, os seus irmãos não se lembravam dele, mas ele se lembrava dos irmãos. Olhe para cá, quem pega o tapa, não esquece, mas quem dá, esquece. Quem faz o mal para alguém, esquece assim, Jorginho, mas quem recebe fica com aquilo. Cada vez que você olha a pessoa, você lembra, pô, essa pessoa me fez mal, essa pessoa falou de mim, essa pessoa isso, essa pessoa me traiu, essa pessoa aquilo. É assim ou não é? Mas José se tornou aquilo que esta menina foi. Ele poderia ser maldição na vida dos irmãos, e ele decidiu ser um canal de bênção nas mãos do Eterno, aleluia. Essa menina podia dizer assim, vou deixar este miserável morrer, já que eu serei escrava aqui, que ele morra com a sua lepra. Mas ela era filha de Israel, havia naquele DNA, o DNA divino, havia naquele sangue, o sangue de um homem que tinha fé, chamado Abraão, e aquela menina sabia, há Deus em Israel, e o Deus de Israel é perdoador, aleluia. Tiago, apóstolo de Cristo, diz assim ao escrever a sua carta no capítulo 4, no verso 17: aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você sabe o que é certo fazer e você não faz, só para o cara se arrebentar, só para a pessoa se arrebentar. Você pode estender a mão para ajudar e você não estende, se vestindo de desculpas, de hipocrisia, para não ter que admitir que a mágoa ou a tristeza, ou pior do que isso,
Pior do que isso, a inveja lhe faz pensar no tomara que ele se ferre, tomara que ela se exploda, porque eu não esqueço o que ele fez. Aí Tiago diz assim: se você sabe que tem que fazer o bem, porque há um Espírito que Jesus, em João capítulo 14, nos prometeu, que habitaria em nós, e ele habita em nós, e esse Espírito ele brada dentro da nossa alma, dizendo assim: faz o bem. Mas eu não quero ser, faça o bem, estenda a mão, vai lá e ajuda, mas não vai lá com soberba não, vai lá com humildade, estenda a mão, porque quando fizeres a estes pequeninos, estarás fazendo a mim, disse Jesus em Mateus capítulo 25. Em Romanos, Paulo escreve algo curioso. Romanos no capítulo 12, do versículo 17, ele diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai ser honesto perante todos os homens. Olhe para cá, ele iguala honestidade com bondade. Ele pega honestidade e diz: é igual a ser bom. Ser direito é igual a ser bom. E aí ele vai e diz assim: olha, se tem oportunidade de pagar o mal com mal, paga com bem, porque assim tu serás honesto diante de Deus. É por isso que os princípios divinos, Jorge, são muito confusos quando a gente olha pela holística humana, pelo visor do olhar humano. Porque no olhar humano a gente pensa assim: não, ele fez mal, agora é minha vez. A gente até canta isso, músicas como tantas outras que você ouve, mas a mais famosa, aquela Sabor de Mel. Quem te viu passar pela prova, te viu chorando, agora vai te ver o quê? Sorrindo e cantando. E a sensação, quando ouvimos as músicas como essas e tantas outras, é de um gozo na alma, porque a gente pensa assim: que maravilha, é assim que eu quero. Vai chegar o meu dia em que eu vou mostrar para ela que Deus me honrou, que Deus me exaltou. Ei, olhe para cá. A Bíblia é muito clara, a Bíblia é muito certa quando ela nos ensina de forma clara que eu e você temos que viver uma vida de humilhação diante deste Deus, porque Ele é que deve ser exaltado e lembrado nas nossas vidas. E aí Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: ó, não pague o mal com o mal. Ele estava falando aos irmãos de Roma, porque Roma era dura com os cristãos. Então tinha irmão em Roma que dizia assim: meu irmão, eu estou para ir para a guerra com esses romanos, estou para puxar aqui a minha espada e furar um soldado romano, porque esses caras perseguem a gente, esses caras nos prejudicam, eles odeiam os cristãos, eles odeiam os judeus, nós vamos entrar na briga. E Paulo diz assim: não faz isso. No mesmo capítulo 20, no mesmo capítulo 12, versículo 20, ele diz assim: portanto, se o teu inimigo, ele faz referência a Provérbios capítulo 25. Paulo era um cara inteligentíssimo. Ele diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha o que ele diz, Jorge, faz ele passar mais fome, é isso? Ele diz: dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. E aí Paulo fecha, falando uma coisa que é interessante de se ler. Ele diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vences o mal com o bem. Quantos podem dizer glória a este Deus? A capacidade, escute, pastor, eu não consigo fazer isso, e não conseguirá. Por quê, pastor? Porque nenhum ser humano é capaz de fazer isso se não tiver o Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo que faz isso, irmão. É só o Espírito de Deus que gera isso. É só o Espírito de Deus que gera em nós compaixão por aqueles que nos odeiam ou não nos querem bem. É só o Espírito de Deus que faz a gente fazer o bem para quem nos fez mal. É só o Espírito de Deus que faz eu e você olharmos e deixar de lado o nosso orgulho para estender a mão a quem precisa. Então eu preciso disso, e você também. Mas não é só aí que para, porque Pedro também era apóstolo. E ele, ao escrever a sua primeira carta no capítulo 3, no verso 9, ele diz assim: não torneis o mal por mal, a injúria pela injúria, mas pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Olha para cá. Sabe o que Pedro está dizendo?
Ele está dizendo assim: quem quer ser abençoado? Eu quero ser abençoado. Quem quer ser bênção de Deus? Eu quero receber a bênção de Deus. Ele está dizendo assim: opa, se você torna mal por mal, Deus não te abençoa. Se dentro do seu coração você não consegue ser bondoso com aquele que precisa da sua bondade, sendo ele seu inimigo, ou pior, finge ser seu amigo, que pior do que alguém ser seu inimigo é ele fingir ser seu amigo. É muito pior. Porque o seu inimigo passa por você e diz assim: eu não gosto de ti. O teu falso amigo diz assim: eu te amo. E faca na caveira, faca nas costas. É assim ou não é, senhores? É. O apóstolo Pedro diz: olha, você que é bênção de Deus, então quando chegar a sua vez de ser bênção na vida daqueles que precisam, não olhe para o que eles fizeram, deixaram de fazer. Abençoe, porque Deus irá te abençoar, Deus irá te honrar, Deus irá fazer com que você seja grande, não aos olhos dos homens, mas para a glória de Deus. Mas eu poderia ficar nos apóstolos e não falar do que Cristo pensa. Porém, Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 5. Tem uma coisa curiosa nisso aqui, porque ela é extremamente mal interpretada. Mas ela diz assim no versículo 38. Disse Jesus: ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por... Olhe para cá. Ele estava se referindo a uma fala mosaica, a uma fala mosheniana. Ele estava se referindo a algo que parte lá de Moisés, e que Moisés pega isso lá dos persas, que no seu conhecimento ele aprende e joga na Bíblia. Quem fizer mal, pague com mal. Se alguém roubar, corte o braço dele. Se alguém lhe fez isso, joga a pedra. Se alguém faz aquilo, e a gente olha como se fosse vindo de Deus estas coisas. Aí o Deus personificado em Jesus, que não contraria o Pai, chega aparecendo, trazendo uma nova lei, mas na verdade ele agora está trazendo a lei que é de Deus. E ele trazendo a lei de Deus, diz assim: ouviste o que foi dito? Ele está falando da lei. Olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, disse Jesus. Aqui não é apóstolo não, é o meu e o seu Salvador, louvado seja o nome dele. Ele diz assim: eu porém vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer lhe bater a face direita, oferece também a outra. E ao que quiser entrar na justiça contigo, tirando-lhe a túnica, dá-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhes empreste. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo: amem os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Quem é filho de Deus aqui? Quem é filho de Deus aqui? Você é filho de Deus? Então escute, não há como ser filho dele se não for assim. Não tem como. É por isso e tantas outras coisas que no dia do arrebatamento muitos não subirão mesmo. E vão dizer: Jesus, mas eu estava na igreja. Estava há 20 anos na igreja, estava há 15 anos, nasci na igreja, eu cantava, eu pregava na igreja, Senhor, eu orava, tu até curava, eu expulsei até demônios. Jesus disse assim: eu não te conheço, te afasta de mim. Nesse mesmo Mateus capítulo 5, ele fala sobre isso. E ele fala em decorrência desta fala, porque foi ensinado a Israel que quem te fizer mal, paga com mal. E Jesus diz assim: epa, peraí, isso não vem de Deus não, isso não foi meu pai que ensinou não. Não é porque Moisés ensinou que você tem que absorver como se fosse o pai. Eu sou filho do pai e ele é um comigo, eu sou um com ele. Nós temos a mesma sintonia, e eu venho como enviado dele para dizer: amai os vossos inimigos, orai por eles, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai estes, isso lhes fará filhos do Pai Celestial, louvado seja o nome de Jesus. Quarto, Naamã
ele recebe a notícia. Quem está ouvindo aqui ainda, diga glória a Deus. Naamã recebe a notícia da mulher: olha, a nossa escrava disse que tem um Deus de Israel e um profeta lá que se orar para este Deus, Deus cura. O cara chega para o seu rei, que era o rei da Síria. Israel estava debaixo da tutela deste reinado, pagava impostos para a Síria. Ele chega para o seu rei síriaco e diz assim: olha, eu descobri que há cura para minha lepra lá em Israel. O rei diz: espera aí, pega uma carta, escreve ao rei de Israel: quando o meu servo chegar aí, general dos meus exércitos, cure ele. Mas a menina não mandou ele procurar o rei de Israel. A menina mandou ele procurar o homem de Deus. O texto diz que ele vai procurar quem? O rei de Israel. Ele chega no rei de Israel. O rei de Israel lê a carta e diz assim: meu Deus do céu, você está ficando maluco, eu não sou Deus, eu não curo. Ele rasga as vestes, que naquela época era um símbolo de humilhação. Ele rasga seu manto, suas vestes reais, como quem disse. E isso era muito sério, porque ele estava tentando e imaginando o rei de Israel. Quando leu a carta, disse assim: esse rei da Síria sabe que eu não curo ninguém, e ele sabe que eu não vou curar esse cara, e eu não curando esse cara, e esse cara voltando doente, esse exército vai querer me matar. E aí ele se rasga como sinal de humilhação diante do general da Síria. O cara se dobra diante do general para não morrer. Alguém corre lá em Eliseu e diz assim: o rei rasgou as vestes diante do general da Síria. Ele diz: como é que é? O cara está se dobrando para aquele homem. Manda dizer para esse general que há Deus em Israel. Não é rei não, há Deus em Israel. Pode vir aqui que eu vou orar e a história dele vai mudar. E aí eu quero lhe perguntar: quem é que você tem procurado no seu momento de angústia? Quem é que tem sido o seu canal de conselhos espirituais? Aí eu ouvi uma fala, pastor Fábio, que aí eu lembrei da gente, porque isso acontece conosco nos gabinetes pastorais. O pastor, quando pregava ontem, ele disse assim: as pessoas vêm nos procurar, Jorge, no gabinete, mas elas não vêm procurar para perguntar qual é o conselho de Deus. Elas vêm nos comunicar a decisão que eles tomaram. Não é assim, pastor? Eu vim aqui lhe dizer, pastor, que eu vou fazer isso, que eu vou me separar, que eu vou fazer aquilo outro, que eu vou fazer aquilo outro mais. Vim aqui lhe dizer que eu tomei uma decisão, vou mudar de emprego. Vim aqui lhe dizer, pastor, que a partir de hoje eu farei isso e farei aquilo outro mais. A partir de hoje, pastor, eu estou entregando meu cargo, vim só lhe comunicar. E ainda tem esse que pelo menos comunica, já de forma errada, mas comunica. Tem uns que nem comunica, de repente tu já sabe que está em outra igreja. Por que fulano sumiu, foi embora. Cuidado, porque se você procurar a Deus da forma errada, você não vai achar a cura para a sua doença, a solução para o seu problema. Estava no homem de Deus, e ele foi procurar no rei, porque o rei parecia ser a melhor opção, porque o rei parecia ser aquele que tinha o conselho certo. Talvez você esteja procurando o conselho com a pessoa errada, e por isso a coisa não anda. Porque Deus constituiu homens e mulheres de Deus na terra, para que estes homens e mulheres de Deus sejam para você um norte, sejam para você um caminho. Então não chegue para eles para comunicar a sua decisão, chegue para eles para dizer: pastor, ô pastor, eu quero a sua sugestão e o seu conselho. Me diga o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, porque eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. E é invocado, porque quando alguém diz assim, isso é muito interessante, olha para cá, alguém vai e diz assim: ei, é lá a casa do profeta. Ele vai lá na casa do profeta, e ele chega cheio do dinheiro e da bufunfa. Olha, eu sou o general, eu vim aqui para ser curado, e ó, tá aqui, ó, tem 10.000 ciclos de ouro, 6.000 ciclos de prata, tem mais não sei quantas mil mudas de roupa, e está aqui, agora me abençoa. Hoje isso é mais comum do que você pode imaginar.
gente que faz barganha com Deus, gente que barganha ministério, gente que diz assim: ah, Senhor, eu só faço isso se tu me fizer isso. Ah, Senhor, eu só vou me dobrar se tu fizer isso. Ah, Senhor, se tu me curar, eu te dou um carro para a tua obra. Por que não dá o carro para a obra primeiro? E confia que Deus vai te curar ou não. Não, mas eu estou trocando com Deus. Esse cara achou que podia chegar lá hoje. Se fosse no dia de hoje, eu fico imaginando alguns colegas meus pastorais, o cara chegando e diz assim: meu irmão, eu quero que você ore aí para Jesus me curar. E eu já vou logo dizendo: eu tenho um apartamento ali na ponta da areia, e esse apartamento será seu se você curar. O cara vai dizer na hora: meu irmão, dobra o joelho agora que eu vou orar agora, você vai sair daqui curado. Mas passa primeiro para o meu nome a escritura. Porque se não der certo, a gente vai ver como vai acontecer. E aí as pessoas vão barganhando com Deus como se isso fosse realmente proporcionar-lhes cura e milagre. A mesma coisa Naamã tentou fazer com o homem de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, quando uma pessoa parou aqui na porta dessa igreja. Nós estávamos construindo o segundo andar dela e já estávamos no primeiro. Para um carro importado, a mulher abaixa o vidro e diz assim: fala para um diácono, era Manuel Miranda que estava na porta. Ele estava de terno e eu estava de calça jeans e camisa. Ele virou para o Manuel e disse assim: pastor. Ele disse: eu não sou pastor não, eu sou diácono. Pois eu preciso falar com o pastor. O pastor é esse cara aqui, ó. Ela apontou para mim. Ela olhou assim com aquele olhar de tristeza, disse: ixi, não tem interno. Mas o senhor, eu tenho aqui. Ela pegou um envelope bonito, grosso. Quero doar isso aqui na sua igreja, que eu fiz um propósito com Deus, eu quero doar na sua igreja. Falei assim: ó, eu não recebo dinheiro, você tem que falar com a secretária, ou mesmo com o diácono. Eu só entrego para pastor. Porque eu só entrego para pastor e a gente vai ter que conversar, porque a oferta é diretamente na mão do pastor. Digo: na minha mão a senhora não vai conseguir fazer isso. Só pode entregar até para ele, ele entrega para a secretária. Na época era a Cleide, a secretária. Senhor, isso é estranho. Não vou doar mais não. Fechou o ouvido e saiu. E até hoje eu durmo embaixo da pia. Até hoje eu não consigo dormir direito, ficando imaginando: meu Deus, o que foi da minha vida? O que é que mudou? A igreja continuou sendo construída, Deus continuou trazendo a oferta certa, Deus continuou abençoando, a igreja foi construída, a igreja está se expandindo, Deus continua salvando, Deus continua operando, e há quem se levante contra, pode se levantar, porque aquilo que Deus levantou ninguém pode destruir. E isso não é frase de efeito. Mas as pessoas pensam que pode barganhar com Deus, podem comprar o seu espaço no céu, podem comprar a sua comunhão com Deus. E ele achou que era assim. Quando ele chega para o profeta, o profeta olha para assim: querido, não pego dinheiro. Foi o que ele disse, vá ler. Eu não pego disso, querido. Ai de mim. Ele chega a dizer assim: ai de mim de fazer uma coisa dessa. Ai de mim de ter coragem de pegar neste dinheiro que você está me trazendo. Você acha que seria assim hoje? Sinceramente. Imagina um cara chegando com 6.000 ciclos, 10.000 ciclos de ouro, 6.000 ciclos de prata, não sei quantas mudas de roupa de linho fino, e dizendo: eu só quero que você faça uma oração por mim, irmão. Eu acho que farei uma fila de apóstolos, de pastores, de líderes assim: eu oro, eu também, eu posso orar, eu entro numa campanha, eu faço 50 dias de jejum por ti. Não, eu faço 100 dias, eu passo um ano de joelho caminhando até o Rio de Janeiro por ti. Hoje em dia seria assim. Mas ali havia um homem de Deus que não se vendia, e que entendia que Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro, para lhe trazer milagre e cura. O que Ele precisa é que você creia, o que Ele precisa é que você tenha fé, o que Ele precisa é que você obedeça, o que Ele precisa é que você diga assim: Senhor, eu preciso, eu quero e eu confio em Ti. E Ele faz milagre. Eu estava até de madrugada ontem com o Intervaldo e com Nalva na casa onde nós estávamos hospedados. Lá tinha um pastor chamado Pastor Roberto, que foi ordenado também ontem. Ele pegou Covid. Ao pegar Covid foi para a UTI. E na UTI o pulmão dele necrosou. Ficou com 10% do pulmão vivo e 90% do pulmão morto, necrosado.
A médica virou para ele, ele esquelético, depois de não sei quantos dias entubado, agora extubado, com uma máquina que fazia ele respirar, e disse assim: para o resto da sua vida, você terá que caminhar com um cilindro, vai banhar com este cilindro, vai fazer amor com a sua esposa com este cilindro, vai para a praia com este cilindro, vai para o restaurante com esse cilindro. Onde você pisar, você tem que respirar com um cilindro, nunca mais você respirará como um ser humano normal, porque o seu pulmão necrosou. Necrosar é morrer. Aí ele disse que Deus falou com ele lá no Salmo 23, e fala no versículo 4 que diz: você andaria pelo vale da sombra da morte, temeria não, porque eu estou contigo. E aí ele olha para aquela mulher com muita dificuldade, para aquela médica, e diz assim: doutor, eu vou sair daqui ainda com os negócios do nariz, ainda com o pulmão necrosado, vou sair daqui respirando. E a mulher dá uma lição nele: você está maluco, isso não existe, Deus não vai fazer isso, se fosse outra coisa tudo bem, mas não tem como. A mulher sai e entra a fisioterapeuta, diz para ele: olha, você infelizmente não poderá mais respirar como uma pessoa comum, eu farei vários exercícios em você, mas não poderei trazer seu pulmão de novo a mim. Diz: não, doutora, fique tranquilo, porque Deus vai me curar e eu vou sair daqui respirando, sem máscara e sem oxigênio. Ela diz: você está maluco, isso não existe. Aí ela começa a dar uma lição de moral pior do que a da médica, afundando ele na fé, e a fé dele se abala. E quando ele se abala, aí Deus, pelo Espírito Santo, é por isso que é bom ter esse Espírito Santo dentro de você todos os dias, não perca ele. O Espírito Santo vai lá e diz assim, Salmo 23, versículo 4, querido, Salmo 23, versículo 4, e ele ficou na mente: não, peraí, mas o Senhor é o meu pastor, e ele disse que nada me faltará. Ele disse que eu passaria pelo vale da sombra e da morte, que eu não precisaria temer mal algum, porque ele estaria comigo. Aleluia. E ele vira para aquela mulher e diz assim: eu lamento, mas eu continuarei crendo, vou sair daqui respirando como a senhora está, sem este negócio. Essa mulher sai revoltada, bate a porta, passa algumas horas para Deus, abre a porta, pega um CD evangélico, joga em cima da mesa e diz assim: eu era cantora na igreja, e eu cantava estes hinos, hoje eu não acredito mais em Deus. E saiu decepcionada, e dizendo: Deus não vai te curar. Ele olha para aquele CD, nem força tinha para pegar. E dentro dele o diabo dizia para ele assim: não adianta, nem para ela que era cantora na igreja teve jeito, tu não vai sair daqui assim. E o Espírito bradava lá dentro, Salmo 23, versículo 4, ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, não tema mal algum, porque Ele está contigo. Aleluia. Ele vai dormir com aquele negócio assim, empurrando o rosto dele, porque ele não conseguia ficar sem isso. Quando é de manhã que abre a porta, ele ainda está dormindo, só que esse negócio está em cima da cabeça dele com a liga. E a enfermeira corre, pensando que ele tinha morrido, acorda ele, e ele acorda: o que foi, o que foi? Você não está respirando não sei há quanto tempo. Aí ele pega a máscara e já bota de novo aqui, meu Deus. Só que aí ele faz assim: não, peraí. Aí ele dá aquela respiração, sabe quando será aquela respiração assim, de nadador? Tem algo estranho, eu senti respirar diferente. Bota essa máscara que você vai morrer. Sua saturação, for medir a saturação perfeita. Tem algo errado. Chama a médica, corre para a médica diz o que. E ele está lá sem a máscara, já tirou a máscara. Não vou usar isso não, Jesus me curou. Eu estava dormindo e Jesus me visitou. Jesus me curou, Jesus me curou. E ele conta que a médica chegou e disse assim: bote a máscara, você vai morrer logo. Mede de novo a saturação: 98, 99, 98, 99, 98, 99. E ela disse: traz a máquina que faz o raio-x aqui. Colocam lá a máquina em cima dele, sai todo mundo da sala, aperta o botão, sai lá a máquina, imprime o negócio. Ela pega aquele exame e o exame antigo. 2 pulmões num exame, 2 pulmões no outro. No primeiro exame tudo branco, no outro exame tudo preto. Ele olha, a médica chega e olha e diz assim: tem alguma coisa estranha aqui, eu tenho que lhe comunicar um negócio. Ele diz: meu Deus, o que é? Aí ela olha e diz assim: olha, você está vendo esse negócio branco aqui? Ele olhou branco, branco é coisa boa, preto é coisa ruim, né? Branco é coisa de Deus, é coisa... Só olha, esse aqui é o seu pulmão todo branco. Aí: isso é bom, doutor? Ele disse: não, isso é péssimo. Branco quer dizer que seu pulmão não existe, está morto, está necrosado, está ruim. Ele: eita, meu Deus.
Não, mas se acalma, esse aqui é o outro que a gente fez, olha como ele está preto. Ele disse, preto é pior ainda. Ele disse, não, preto quer dizer que você tem um pulmão de criança, seu pulmão é novo. Eu não sei o que aconteceu, mas você tem um pulmão novo. Deus faz isso quando você confia nele, quando você busca nele, quando você crê nele, quando você diz, a minha fé está nele. E quantas vezes a nossa fé não tenta ser atingida e abalada? Quantas vezes alguém que você até ama tenta anular e neutralizar a sua vida? E Deus está dizendo, continua confiando em mim, porque quem te chamou foi eu, quem te escolheu foi eu, e eu te escolhi no ventre da tua mãe, aleluia! Aleluia! Olha para cá, eu já estou encerrando. O texto diz assim: chegando ele lá, diante do profeta, da casa do profeta, ele para. E o profeta não sai nem de casa. Porque as coisas de Deus tem um negócio estranho, irmão. Deus é um Deus que ele faz de... Meu irmão, ele faz as coisas diferentes de como a gente quer. Isso é importante que você saiba disso. Chega um garoto e diz assim, olha, o profeta Eliseu mandou lhe dizer que é para você ir tomar banho no Rio Jordão e você vai ficar curado. Só que são 7 mergulhos. O cara se indigna, disse, o cara não vai nem vir aqui me visitar, sendo eu o cara, o máximo general. O cara não vai vir nem falar comigo, eu trazendo todas essas coisas que eu trouxe, eu sendo o cara. Talvez seja por isso que algumas pessoas que passaram pelo nosso ministério não conseguiram ficar nele, pastor Fábio, porque talvez não foram bajulados como gostariam, ou não foram na concepção deles honrados como gostariam. E há quem diga que a gente tem que ser diferente, que a gente tem que botar uma cadeira ali, pastor, isso é bobagem, nos dias de hoje é diferente. Não é não, porque o meu Jesus não mudou, e o texto diz, ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente, louvado seja o nome de Jesus. A glória tem que ser dele, no culto do começo ao fim tem que ser para ele, quem tem que ser honrado é ele. Se botar um tapete vermelho, ninguém pode pisar, só ele. Se a cadeira for diferente, tem que ser para ele. Não é para nós, porque foi ele que pagou o preço caro. Aí o cara, olha como isso é interessante, irmão, porque o texto diz uma coisa curiosa. Por favor, 2 Reis capítulo 5. Por favor. Olha o que diz o texto no capítulo 5, no versículo de número 11. Porém Naamã indignou-se muito e foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e curaria a lepra. Olhe para cá. Gente que depende psicologicamente falando de pessoas que parecem ser espirituais e não são. Gente que precisa que o cara venha com um óleo. E pastor, e cadê aquele óleo? Você não tem um óleo? Não, irmão, já vou orar. Não, pastor, tem que ter óleo. Cadê o óleo? Tá bom, irmã, tá aqui um óleo aqui. Mas ele foi consagrado aonde este óleo? Como assim consagrado aonde, irmã? Não, só foi no monte, orou 7 dias e tal, que tem que ser um óleo, veio de Israel. Irmã, esse óleo eu comprei ali na Rua Grande, num cara que ia passando na rua. O quê? Não, na minha cabeça não. Pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Aí você chega, Senhor meu Deus, meu Pai, abençoa teu filho, vem que trazer. Não, peraí, pastor, que é isso? Que oração é essa? Como assim? Não, eu quero que o senhor coloque a mão na minha cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, se o senhor não der umas 2 rodopiadas aí, eu não vou acreditar que Deus está no negócio. É assim, pastor Fábio. Uma pessoa como o senhor, ou como eu, que olha para Deus de uma forma diferente, que vê que Deus está acima do blá 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 e do oba oba, que Deus não precisa ser conhecido ou reconhecido pelo meu modo de falar bonito, mas pela sinceridade do coração.
Isso adoece algumas pessoas. Olha para o cara chega lá e diz assim: eu pensava que ele sairia, se colocaria em pé, me balançaria as mãos sobre mim e faria E o cara manda só um recado. Ei, olhe para cá. O cara mandou só um recado. Pode tomar banho lá no Rio Jordão, o rio mais sujo de Israel. Um rio de águas escuras, turvas e sujas. O cara se indigna. Não. Acaso não há 2 rios melhores do que isso lá na Síria, que são com águas translúcidas, para que eu possa tomar banho? E ele sai indignado: não, eu quero um pastor que seja do manto. Eu quero um pastor que quando ele bate o pé, o diabo sai correndo. Como se o diabo tivesse medo de quando eu batesse ou você batesse o pé. Eu quero alguém que quando ele marcha na igreja, os anjos vão atrás dizendo: este aqui é o rei, este aqui é o rei, este é o rei. Então não é novo essa questão da busca pelo espiritualismo, quando na verdade deveríamos buscar o Deus do espiritual. Porque Deus, para te batizar com o Espírito Santo, eu não preciso nem pôr as mãos. Deus, para te curar, eu não preciso nem orar. Deus, para fazer milagre, eu não preciso nem estar perto de ti. Porque quem é o milagreiro é Ele, quem é o curador é Ele, quem é o libertador é Ele, quem faz a obra é Ele, a glória é dele. É tudo dele e por Ele, aleluia. Mas Naamã pensou: não, eu precisava de um negócio desse, tinha que ser assim. Ele sai com raiva, indignado: não vou, não quero, se não for do meu jeito. Ei, olhe para cá. Para de criar regra para Deus. Para de dizer para Deus como tem que ser a coisa. Para de dizer para Deus: Deus, se não for desse jeito eu não quero. Senhor, se não for da minha forma eu não aceito. Senhor, tem que ser assim. Ei, para de criar regra para Deus. Porque a banda não toca como a gente quer. A banda toca como Ele quer. Ele é que é o soberano, Ele é que é o Senhor. A Bíblia diz que Ele é Adonai Tsevaot. Ele é chamado de Senhor dos exércitos. Ele está dizendo: quem manda sou eu, aleluia. Deus chega para Israel e diz assim: ó, vocês vão entrar nessa cidade aí, é a cidade mais fortificada que existe, que as muralhas ao redor passariam um ônibus em cima dela, de tão espessas que são. Vamos. Pois quando vocês chegarem em Jericó, olhe para cá, vocês não vão entrar em guerra. Ele disse: como assim, Senhor? Vocês não vão tentar quebrar esse muro na mão. Como assim, Senhor? Não tem como entrar se não quebrar na mão. Nós vamos ter que ir uns soltando flecha para não deixar os caras matar a gente, e a gente vai tentar quebrar na mão. Não! Peguem as trombetas, peguem os instrumentos musicais. Vocês vão dar 7 voltas cantando e me adorando. 7 voltas cantando e me adorando. Você vai dando volta cantando e adorando. Quando chega na 7ª, eu quero todo mundo tocando trombeta. Eles dão 7 voltas em Jericó. Está todo o povo de Jericó olhando assim: seu maluco, que eles estão tão doidos, esses caras são malucos, já estão cantando. Mas Deus mandou fazer assim. E quando Ele manda fazer e você faz, Ele se responsabiliza. Na 7ª trombeta, na 7ª volta, quando a trombeta é tocada, os muros de pedra, meu irmão, isso é muito Deus. Os muros de pedra começam a se dissolver como areia no deserto. Eles olham e nem Jericó que está olhando não está acreditando. E olha o que é isso. E Israel começa a cantar dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Ele que é Deus, Ele tem um método, Ele tem uma forma, é do jeito dele. Você quer milagre? É do jeito dele. Você quer cura? É do jeito dele. Você quer libertação? É do jeito dele. Ainda que seja estranha a forma como Ele faz, mas é do jeito dele, aleluia. Para que eu possa encerrar, e encerrando a minha fala nessa noite, às vezes Deus nos pede coisas que são estranhas, irmãos. O texto fala que Naamã chega no Rio Jordão, porque alguém diz assim: cara, vai lá,
Se te pedisse uma coisa mais difícil, tu não faria? Eu faria, porque eu achei isso aqui tão fácil. Vai lá, cara. O que tu vai perder? Vai tomar 7 banhos. Nada, tu está tomando banho. Pelo menos tu vai sair banhado se não der certo. Ele desce no rio a primeira vez e era banho. Esse banho, o cara tinha que entrar, tirava toda a roupa, ele ficava pelado, se banhava, saía, se enxugou, vai de novo. Toma banho de novo, passa sabonete, passa shampoo, volta, saía, se enxugou, vai de novo. Eu imagino que na 4ª vez, Jorge, que ele fez isso, ele começa assim, rapaz, mas que doidice que eu estou fazendo. Eu já tirei a sujeira de 7 anos atrás que estava escondida ali, eu consegui até nela, acabou, não tem mais o que sujar aqui, está tudo limpo. Às vezes a gente não sabe esperar o tempo de Deus, e aí a gente perde a nossa bênção. Às vezes a gente perde, Jorginho, porque não sabe esperar o agir de Deus. A gente quer meio que fast food, a gente quer que Deus faça como a gente faz ali no McDonald's ou nessas redes de fast food. Você chega ali na cabine, paga, recebe e sai. E não funciona no reino de Deus assim. Ele mandou tomar banho 7 vezes. Vá banhar 7 vezes. O cara banha na 4ª, banha na 5ª, na 6ª. Quando é na 7ª, isso que eu acho interessante, irmãos. Porque isso é muito curioso, imaginar um negócio desse acontecendo. O cara está cheio de pedaços de pele faltando no corpo e de manchas brancas. Está lá os seus súditos vendo. Ele entra pela sexta vez ali e sai. E ao se enxugar, todo mundo olha e procura e diz, está do mesmo jeito. Adiantou não. O cara continua do mesmo jeito. E um catuca com o outro e diz, rapaz, olha aí. Não... Ele já está dando o 6º banho, falta só mais um banho. Não vai dar, não vai rolar. O cara se mergulha de novo. Quando ele mergulha ensaboado com aquele sabão lá, Johnson, e ele vai tomar o banho, que ele sai da água, todo mundo dá um passo para trás da água e começa a falar assim, tu está vendo o que eu estou vendo? E o cara assim, olha isso. O texto diz que a pele dele ficou como a de um menino. Eu imaginei, olha para aí, meu camarada. Se ele era general, ele não era um cara novo, ele já era um senhor de idade. Ele tinha lá seus 60 anos. Ele era um garotão, não. A pele já estava tipo como a pele de algumas pessoas. O negócio deu uma embuchada, meu irmão. O negócio já tinha enrugado, a cara já virou a expressão, muda aí, porque com o tempo isso muda. Hoje é porque as plásticas, os botox que a galera usa aí, dá para enganar mais uns anos. Naquela época não tinha botox. E quando o texto diz que ele ficou com uma pele de menina, meu irmão, Deus foi lá e esticou a pele dele assim, passou o sangue de Jesus assim nele. Quando ele sai da água, todo mundo olha e vê-se, o que é isso? Ele olha para a mão, ele não consegue reconhecer o braço, e se existisse um espelho, eu acho que ele pegaria um susto, que ele olharia e diz assim, oh meu Deus, o que é isso? Fiquei até bonito. Quando a gente sabe esperar o tempo de Deus, a gente vê o milagre de Deus. Essa história ficou registrada na Bíblia para que eu e você aprendessem lições riquíssimas. E a maior delas é o que esta história nos aponta no futuro. Naamã, na teologia, representa toda a humanidade, caída pelos seus erros e os seus pecados, doente pelos seus pecados, inclusive na alma, adoecidos, depressivos, oprimidos, dentro da sua própria vida, vivendo uma vida leprosa, mas com uma aparência de que está vivendo sã e saudavelmente. Ele é um representante nosso de como nós somos na nossa geração. E Eliseu aponta para alguém que tinha a resposta certa e a cura. Antigamente se precisava, obedecendo a Deus, fazer coisas como essa: dar 7 voltas em uma cidade, fazer flutuar o machado, tomar banho 7 vezes em um rio para que o milagre de Deus se manifestasse. Jesus veio,
E Isaías, 600 anos antes de Jesus aparecer na terra, tem uma visão futurista de Jesus, e apontando para ele, ele deixa escrito: lá vem ele, pelas pisaduras dele nós somos sarados. Aquilo que nos traz a paz está sobre ele, o castigo nosso está sobre ele. Ele é aquele que cura, ele é aquele que sara. Ele olha para Cristo e diz: agora nós temos alguém que eu não preciso tomar 7 banhos, eu não preciso dar 7 voltas, eu preciso apenas crer no poderoso nome de Jesus Cristo, que eu serei curado. Ponha-se de pé aqui nesta casa de oração. Escute o que eu vou lhe dizer. Porque quando eu estava no avião voltando e escrevendo esta pregação, o Senhor, quando falava comigo, olhe para cá. Eu não sei quantos pregadores são assim, mas comigo é assim. Eu estou em qualquer lugar e de repente eu recebo o desejo de ler um texto, e aquele texto ele se desdobra na minha cabeça. À medida que eu vou lendo, eu tenho que imediatamente pegar alguma coisa para escrever, senão eu perco o feeling, eu perco a ideia. E a minha mensagem tem 7 tópicos. Quando eu cheguei no 6º tópico, me deu um branco. Aí eu desliguei o que eu estava escrevendo, fechei a Bíblia ali e fiquei parado olhando para aquela poltrona que estava na minha frente, e fiquei pensando: mas falta alguma coisa aí, Senhor. Falta alguma coisa. Aí eu fechei os olhos. Rapaz, eu vou dormir um pouquinho. E quando eu peguei no sono no avião, que são 2h20 mais ou menos de voo para cá, alguém aparece para mim no sonho e diz assim: o teu 7º tópico é este. Não desista, mesmo que pareça que tudo não está dando certo. Não desista do que Deus tem para a sua vida. Não desista do projeto de Deus. Não desista dos sonhos de Deus. Não desista daquilo que Deus preparou para você. Não abra mão daquilo que o Senhor te entregou nas tuas mãos. Não deixe que ninguém lhe tome o seu dom. Sharanai me acantui me acamanás. Porque o Deus de Israel que está aqui nesta noite, nesta igreja, neste culto, Ele está aqui por sua causa, por minha causa, para dizer para mim e para você: não desista jamais. Há um milagre para a sua vida, há uma restauração para a sua vida, há cura para a sua alma, há uma solução para o seu problema. Há um Deus que enxuga lágrimas que só você conhece. E esse Deus está aqui nesta noite. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o exaltamos, é por isso que nós o bendizemos. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas dos rios, então subirei como na mar curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Diga pra Ele: eu abro mão de tudo que sou. Diga pra Ele: só pra te adorar, Senhor.
ele não foi curado só fisicamente. O texto é incrível, irmãos. O que ele diz me chamou muito a atenção, porque o texto, quando você vai ler, o texto fala algo curioso, porque ele, ao apresentar-se a Eliseu, o versículo 15 diz assim: então voltou ao homem de Deus, agora curado, ele com toda a sua comitiva. Imagina a festa desse cara, porque tinha sido curado fisicamente, mas havia uma outra cura que ele precisava, a espiritualmente, porque ele servia a deuses pagãos. E o texto diz assim: então voltou o homem de Deus, ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando diante dele, se pôs-se diante dele e disse: eis que agora eu sei que em toda a terra, olhe para cá, ele não estava falando em todo Israel não, ele estava falando do mundo inteiro. Ele disse assim: em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele está dizendo: olha, eu sou general, rodei o mundo, conheci um monte de deuses, mas descobri hoje que não existe outro Deus. Só existe um Deus, o Deus é o Deus de Israel. Só existe um Deus, é o Deus de Israel. Só é Deus em Israel. E ele não se contenta, aí ele vai e diz assim: eu peço que te aceites a minha bênção do meu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. E ele insistindo que aceitasse, ele porém recusou. Disse então Naamã: se não queres, dê ao teu servo uma carga de terra, porque nunca mais eu irei oferecer holocausto nem sacrifício aos deuses que eu servia. Eu só honrarei ao Deus de Israel. O cara se converteu a Deus. Existe cura para a minha vida e para a sua vida. E a cura que eu e você precisamos está em Jesus Cristo. Ele veio para curar a lepra da nossa alma, a lepra do nosso coração. Ele veio para curar os nossos olhares, a nossa visão raquítica, medíocre. Ele veio nos curar da depressão, da opressão. Ele veio dar a vida para que eu e você tivéssemos o perdão de Deus. E aí, meu amigo, não importa o tamanho do seu pecado. Pastor, mas você não sabe de nada. Eu abortei, eu matei, eu roubei, eu menti, eu enganei, eu desisti, eu traí, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. A minha lepra, pastor, já arrancou meus dedos. A minha lepra espiritual já está me deteriorando. Não importa o tamanho da sua lepra, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que sara, Ele é Deus que liberta. E Ele está aqui nesta noite para lhe dizer: Ele liberta e cura. O perdão está nele, a cura para a sua alma está nele. Se alguém aqui nessa noite quiser ter um encontro com Ele, com Jesus, saia do seu lugar e eu quero orar por você. Venha até aqui na frente, pastor, ore por mim. Pastor, eu quero esse milagre, eu quero esse Jesus, eu quero esse milagre na minha vida, eu quero que toda lepra saia de dentro de mim, eu quero esse milagre. Ele está aqui para curar você. Ele é Deus que cura e que sara. Ele tem poder para fazer isso. Não tenha medo nem vergonha de dizer: eu quero Ele. Faça como essas pessoas, diga: eu quero Ele, porque Ele está aqui por isso. Ele é o que sara, Ele é o que limpa, Ele é o que pega a nossa lepra e arranca. Ele é o Deus que muda, que transforma, que faz. Ele faz. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei,
te adorarei. Estás aqui, dando destino, te adorarei. Adore, 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 adore. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Diga, te Adore, adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Diga! Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Oh, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Aleluia! Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Só Ele faz. Tu és a resposta, Jesus. Aleluia! Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aleluia. Meu Deus é Deus. Bem baixinho. Senhor, eu sei que tu estás aqui nesta noite, porque eu te sinto neste altar, aleluia. Ah, Deus de milagre, ah, Deus de promessa, tu nunca chega atrasado, nem cantou Bicamás. Tu chega no tempo certo. Ah, Deus de restauração, ah, Deus que muda, ah, Deus que transforma, ah, Deus que visita, aleluia. Eu quero apresentar a Ti estas vidas, Deus, que de joelhos aqui estão para Ti, para a Tua glória. Senhor, toda lepra espiritual, toda doença espiritual, nesta noite passa sobre eles o sangue de Jesus, passa sobre eles a cura e o bálsamo, porque Tu és o mesmo Deus. Tu te tornaste Deus de Naamã, Tu és o Deus de Israel, e Tu és o nosso Deus também. Eu quero apresentar a Ti as vidas que estão Te dizendo sim, as vidas que estão Te dizendo: Senhor, eu Te quero na minha vida, as vidas que
estão dizendo: Senhor, eu quero viver para Ti. As vidas que estão dizendo: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Nesta noite traz perdão, nesta noite traz cura, nesta noite traz libertação. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que a história dessas pessoas seja como a história de Naamã, Senhor. Que a vida delas nunca mais seja a mesma. Que o encontro delas seja como o encontro de Naamã. Que elas saiam daqui dizendo: não há outro Deus, só o Deus de Israel. Não há outro Deus, só o Deus de Israel. Não há outro Deus, só o Deus de Israel. Só Jesus é o meu Senhor e Salvador. Nas tuas mãos eu entrego estas vidas. Eu te peço, Deus querido, faz parte da vida delas, que o Espírito Santo habitando nelas conduza o caminhar, o deitar e o levantar destas vidas. Que o olhar delas seja para Ti, que nesse altar repleto de vidas elas possam estar aqui, Senhor, com uma sede deste Espírito que é santo. E eu te peço, envia a tua rua, envia o teu Espírito, envia o teu sopro de vida sobre cada vida aqui nesta noite. E continua, Senhor, visitando neste país e neste mundo pessoas com o milagre da salvação, da libertação e da cura, porque Tu és o Deus que faz milagres. Em o nome de Jesus, só quem crê levanta a mão e dá glória a este Deus. Aplauda Jesus nesta noite. Se você puder, dê um abraço. Sai do seu lugar, dê um abraço no seu irmão aqui. Dê um abraço nessas vidas. São vidas preciosas. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Diga mais uma vez, eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, e aí? Ela vem pela manhã. Diga: eu creio, eu creio. Aleluia! O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E aí? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E o choro, e o choro? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei,
todavia me alegrarei. Diga mais uma vez. Todavia me alegrarei. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela mão. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei. Oh Deus que cura. Todavia me alegrarei. Há um Deus que cura completamente. Há um Deus que vai lá na lepra e diz assim: você não tem poder, mas eu tenho o poder de curar. Quando você sair desta casa de oração, onde quer que você esteja me assistindo, nunca esqueça, não importa o tamanho da sua lepra, não importa quantos dedos espirituais ou pedaços da sua alma você perdeu por causa dessa lepra, há Deus em Israel. Há um Deus vivo. Há um Deus nesta terra que cura, que salva e que liberta. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Aplauda com a sua melhor salva de palmas ao Deus Adonai, ao único Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Que Deus em Cristo te faça caminhar nesta terra crendo. E olha, tem uma música que diz assim: quando tudo diz que não. Sabe, você conhece essa música? Quando tudo disser não, tudo. Quando tudo lhe disser não, pare para ouvir aquela voz. Há uma voz que encoraja a prosseguir. Há uma voz que diz assim: continue. Há uma voz que diz assim: não pare, não desista. Há uma voz que diz assim: pode crer, filha, acredite. Porque Ele continua conosco nesta terra. Sua voz me encoraja a prosseguir. Eu já vou encerrar, mas cante mais esse hino para Ele. Cante, cante, cante para Ele. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar Não vai se abrir. eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Creia. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus o impossível não
sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível. Às vezes nós desistimos, pastor, de nós mesmos. Às vezes você desiste de você. E Deus está te dizendo nesse hino: ainda que você desista, Ele não desistiu de você. Creia nesse Deus do impossível. diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. É a voz dele faz isso, aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, Bem baixinho. sei que não é. Senhor, eu quero nessa noite te engrandecer, Pai. E o que dizes Te engrandecer, Deus. que não pode ser. Porque quando nós não somos nada, Senhor, aí Tu te mostra grande nas nossas vidas. Senhor, toma todo este povo que está aqui ou está me assistindo nas Tuas mãos. Te faz presente nas nossas vidas como um Deus presente. Te faz presente nas nossas vidas como um Deus de milagre. E eu quero te pedir, Senhor, cura nesta noite onde eu quer que existam doentes. Onde houver uma doença, em nome de Jesus, que esta pessoa seja curada. Onde houver um enfermo, eu repreendo esta enfermidade do nome de Yeshua, o Mashiach. E sobre esta igreja e este povo que me vê, estende a tua mão de cura nesta noite. E cura, liberta e salva para a tua glória. Agora nos despede em paz e segurança. Nos dá uma semana na tua presença. Nos dá uma semana debaixo das tuas promessas. Nos dá uma semana crendo nos teus milagres. No nome de Yeshua Mashiach, eu te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa desta igreja, pela vida do pastor Fábio, da diaconisa Fernanda, dos diáconos e diaconisas desta igreja, pela vida dos líderes de ministério desta casa, por esse ministério de louvor maravilhoso que te adora na beleza da tua santidade. Eu te agradeço por cada pessoa que tem crido junto conosco nessa mesma fé, nesta caminhada. Eu te agradeço por cada pessoa, Deus, que tem acreditado no seu chamado, no seu propósito, e crendo nesse chamado tem seguido caminhando. Continua nos fortalecendo em Cristo Jesus. Continua, Senhor, nos enraizando na rocha que é Jesus. E que o poder de Deus se manifeste cada vez mais nas nossas vidas, salvando, curando e libertando. Obrigado, Jesus amado, por esta noite tu ter passeado nesta igreja. Obrigado, meu Jesus, pelas vidas que tu tocaste aqui com as tuas mãos saradoras. Obrigado, Jesus, por conosco aqui, Senhor, através do teu Espírito, falar a cada um de nós com a tua palavra. Nos despede em paz e segurança. Então que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, da comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com hoje e sempre. Você diga amém, amém, amém. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja. Ela me encoraja, ela me encoraja. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Dependa dele apenas. Contigo, Deus. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não podes se frustrar.